De fato, vai haver uma onda de ocupações pelo MST no Brasil nos próximos meses? Não, o que eu inclusive registrei num vídeo que está dando polêmica agora lá no Brasil, é que naturalmente a nossa base, durante o mês de abril, sempre se mobiliza para pressionar pela reforma agrária. Então, mobilização popular, manifestações, vigílias, marchas, ocupações de latifúndio improdutivo ou de terras públicas, faz parte da nossa existência. Então não há nenhuma novidade nisso. Tá admitindo crime ali, né, senhor? Tá admitindo que cometem crimes, porque assim, não é papel de uma ONG privada falar o que é ou o que não é improdutivo. Ele define. Quem disse? Vai acontecer, então? Vai acontecer. Vai, tá ameaçando. Não só em abril, mas porque é a forma das mobilizações pressionarem para que se aplique a lei da reforma agrária que está na Constituição brasileira. Como é que está a convivência aqui na viagem com personalidades do agro? Está cheio de integrantes do topo do agro brasileiro aqui nessa missão à China. Como é que com o outro lado? Uma convivência democrática. Ainda que, como eu estou na comitiva oficial, na prática quem está na comitiva é o pessoal do governo e os deputados que vieram, a maioria são progressistas. Então, estamos falando o tempo inteiro de agricultura, que a China pode nos ajudar. Eles estão falando o tempo inteiro de agricultura lá na China, Renato. Você acha que eles estão falando o tempo inteiro de agricultura? Com certeza eles estão falando disso. Corta para 18 aqui. Corta para 18. Peraí. Junito da galera. Eu vou te falar, sabe o que tem que acontecer com o Stedley? A hora que o avião dele pousar no Brasil, esse cara tem que ser preso. Já não basta ser líder de uma organização criminosa, que não tem CNPJ, que vive à margem da lei. Não basta ser líder de uma organização que invade propriedade privada, que rouba, que sequestra, que mantém as pessoas sob reféns, que aterroriza a vida no campo. O sujeito ainda vai numa comitiva presidencial, como se tivesse, e tem, chancela do governo federal para fazer o que faz. Nesses 4 meses de governo Lula, as invasões de terra já superaram os últimos 6 anos do Michel Temer, do Bolsonaro, que as invasões caíram, acabaram, agora voltaram. Voltaram porque tem chancela do governo. Então, se você mora no campo, se você é agricultor, saiba que a sua propriedade, que a sua vida está correndo perigo. Isso ainda num governo que basicamente acabou, né, e que quer que você se mantenha desarmado no campo, para você não poder sequer reagir a esse bando de bandidos. Se a gente ainda tem justiça nesse país, o Stedley, ao aterrissar no Brasil, deveria ser preso. Ponto, acabou. Junito da galera. Cara, eu acho o seguinte, senhor Renato, não sei se você concorda comigo, que você é o especialista, mas essa viagem do Stedley à China na comitiva não vai ser contra ele se acaso a CPI vingar? A CPI do MST vingar? Não vai ser complicado? Cara, assim... O que você acha? Primeiro, o que o Stedley tá fazendo lá? O que ele tá conversando com agricultores, que ele falou. Com muitos agricultores. Okay. Ele é o quê? Ele é de uma agência do governo? Não, ele não é porcaria nenhuma. Ele é líder de um movimento sem registro. O que ele tá fazendo lá? Tá conversando com o agricultor. Quem é do Clube MBL, quem já entrou no Clube MBL, e aqui eu tenho que fazer a propaganda, aliás, a gente chegando em 10, vai dar revista Valete pros 10 que entrarem, lá a gente já adiantou. O que o Stedley quer, na verdade, ele que é base do governo petista, ele quer mais espaço no governo. Sabe o que ele quer, Junito? Ele quer posições. Ele quer estrutura no Ministério do Desenvolvimento Agrário. É essa a briga deles. E quando ele anuncia que vai fazer invasão, porque é o mês abril, de abril vermelho, ou qualquer nomenclatura que eles tenham inventado para dar justificativa para invadir a sua propriedade privada, ele está pressionando, né, de alguma maneira o governo, que chancela essas atividades, que chancela esse tipo de atividade legal,
para obter mais espaço dentro do governo. Ponto. Isso já está adiantado lá no Clube MBL. Quem é do Clube MBL já sabe disso, porque a gente já falou isso lá. Então, assim, tem dois lados, né, disso daí. Tem tanto o governo chancelando esse tipo de atividade deles, afinal, o movimento, esse MST, é um movimento que apoia o governo Lula, que apoia o próprio Lula já há décadas, e por outro lado, ele também quer mais espacinho no governo. Todo mundo quer aumentar. Até a Janja tem o seu gabinete de políticas públicas, o MST que apoia ele também quer mais teta no governo federal. É isso que está em jogo, essa é a discussão. E é por isso que está rolando isso daí. Agora, CPI das invasões já foi protocolada lá em Brasília, com o Kim Kataguiri, já protocolada pelo Guto aqui na Assembleia. O nosso amigo Sandro Filho conseguiu protocolar na Assembleia Legislativa da Bahia para investigar esse tipo de coisa. Assim, a gente não pode admitir que as invasões de terra, de propriedade privada, voltem a ocorrer. Recentemente eu recebi uma denúncia aqui de uma fazenda, de uma propriedade no Mato Grosso sendo invadida a terra produtiva. Porque esses vagabundos vão lá no final das contas e dizem, não, mas veja bem, a gente faz uma ocupação em terras improdutivas para pressionarmos pela reforma agrária que está na Constituição. Balela, balela. Ninguém acredita nisso. É só ver o que o MST fez aqui na Bahia, em São José dos Campos, o que fez aqui no Vale do Paraíba, o que está fazendo no interior do Mato Grosso do Sul, de Goiás, o que quer fazer aqui em São Paulo. Essa gente é criminosa. E eu não tenho dúvida de que se essas CPIs prosperarem, já tem as assinaturas coletadas necessárias, vai ter muita gente em cana. O Stedley, em cana, já deveria ter sido preso há anos. Mas não, hoje tá viajando em avião, pago com o seu dinheiro, que você que tá pagando mais imposto aí na Shein, na Shopee, na AliExpress, você tá bancando. Não só a mesa de 200 mil reais da Janja, a cama do Lula e da Janja de 43 mil, você tá bancando um vagabundo criminoso como o Stedley viajando com seu dinheiro em avião presidencial para dizer que tá lá negociando com agentes do governo chinês. É uma loucura isso, é uma loucura. A gente falava do bolsonarismo, que tinha lá os seus maluquetes, que tinha, enfim, toda aquela turma que a gente olhava e falava, meu Deus do céu, olha os caras que estão indo. Mas o governo Lula é igual. Também leva os seus criminosos de estimação. E vão lá negociar com os países como se fossem agentes do governo. Pelo amor de Deus. Assim, é gente rastaquera, da mesma estirpe. Ponto, Junito da galera. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique.